E aí, gente, como vocês estão hoje? Como foi o simulado de vocês, o segundo simulado? Deu para fazer bacana? Deu para desenvolver aí a parte de matemática, tudo tranquilo? Sentiram mais dificuldade? Manda uma notícia aí, me conta como é que foi, para a gente poder discutir aí um pouquinho isso. Depois também a gente vai fazer a correção das questões igual a gente fez com o primeiro, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer aqui a discussão de algumas questões que eu mandei para vocês na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre regra de 3 simples e composta e eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. E aí eu selecionei algumas que estão na página 15, 16 e na página 27, as questões 26, 27, 32, 33, 34, 36 e a questão 9. Essas questões eu vou realizar elas aqui no quadro para vocês tirarem possíveis dúvidas aí, beleza? Então a gente começa pela questão 26, que está na página 15, que ela fala o seguinte: o elevador panorâmico do Cantagalo pode transportar 12 adultos ou 20 crianças. Qual o maior número de crianças que poderiam ser transportadas com 9 adultos? Então o elevador, ele transporta adultos, vou colocar aqui AD, e crianças, FIA. São as duas variáveis aí do meu problema. O que falou? Que ele transporta 12 adultos ou 20 crianças. Não é verdade? Foi o que está falando aí. Qual o maior número de crianças, então vou botar um X aqui nas crianças, que poderiam ser transportadas com 9 adultos? Gente, então vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. 12 adultos ou 20 crianças, certo? Uma coisa ou outra. Elas são equivalentes. Pensa comigo. Quantos adultos já foram colocados nesse elevador? 9. O máximo que cabem são 12, não é? Então 12 adultos é o máximo que cabe. Já tem 9 lá dentro. Poderiam entrar mais 3 adultos, não é verdade? Só que no lugar desses 3 adultos, a gente vai colocar o equivalente em criança. Então, esse X aqui que eu quero descobrir, ele equivale a 3 adultos. Então, 12 adultos equivalem a 20 crianças e 3 adultos vão equivaler a X crianças. É isso que eu quero saber. Vamos pensar agora na proporcionalidade. Se eu aumentar a quantidade de adultos, isso vai equivaler a uma quantidade maior ou menor de crianças. Quanto mais adultos equivalem a mais crianças. Então, aumenta uma, aumenta a outra. Se você diminui uma pessoa, um adulto, vai equivaler a menos crianças do que 10 adultos, não é verdade? Quanto mais gente, maior a correspondência. Então, ali, diretamente proporcionais. Então, é só multiplicar cruzado, direto, né? 12 vezes x, 12x, igual a 3 vezes 20, 60. X é igual a 60 dividido por 12. X é igual a, cadê a resposta? 5. 5 é a opção C aí do gabarito. Então, vai poder levar, além dos 9 adultos, né? Mais 5 crianças. Beleza? Vamos agora na questão 27. A questão 27, ela fala o seguinte: o estoque de pó de café de um escritório é suficiente para 16 funcionários durante 62 dias. Depois de 12 dias, passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Passados mais 15 dias, 10 funcionários são transferidos para outro escritório. Quantos dias a mais durará o estoque de pó de café? Quantos dias mais durará o estoque de pó de café? Então, essa daí é uma situação que ela é setorizada, né? Ela é em partes. Então, vamos voltar lá no início. Eu estou falando de quê? De funcionários e dias, né? São as duas variáveis aí. Então, vou colocar aqui, ó, funcionários e dias. São as minhas duas variáveis. E aí falou o seguinte: um estoque de pó de café de um escritório é suficiente para
16 funcionários em 62 dias. 16 pessoas tomando café vão ter café para 62 dias. Depois de 12 dias, passados 12 dias, passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Então agora eu tenho 16 mais 4 funcionários, eu tenho 20 funcionários trabalhando ali. E aí depois vai mudar para uma outra situação. Então vamos parar aqui. Gente, pensa comigo numa coisa. Lá no início do problema, 16 funcionários tinham café para 62 dias, certo? Passados 12 dias, depois de 12 dias, então não são mais 62 dias, são 50, né? Porque eu tenho que tirar esses 12 dias que passaram. Não passaram 12 dias? Então 62 menos 12. 62 menos 12 igual a 50, não é verdade? Então 16 funcionários naquele dia tinham café para 50 dias. Chegaram mais 4 pessoas para trabalhar. Agora são 20 pessoas. Para quantos dias eles teriam café? Vamos lá. A quantidade de pessoas aumentou, não é verdade? Tem mais gente, de 16 foi para 20. Se aumentou a quantidade de pessoas tomando café, vai ter café por mais tempo ou por menos tempo? Mais gente tomando, menos dias, menor duração. Então aqui vai diminuir. São inversamente proporcionais. Então eu tenho que inverter uma das duas. Vou copiar essa daqui, ó, 16 sobre 20 é igual. Essa de cá eu tenho que inverter. Então o x vem para cima e o 50 vem aqui para baixo. Então 16 está para 20, assim como x está para 50. Vamos lá. Ó. 20x é igual a 16 vezes 50, 800. X é igual a 800 dividido por 20. Corta 0 com 0. 80 dividido por 2, 40 dias. Então aquelas 20 pessoas tinham café para 40 dias. Aí agora a gente tem que ir para a segunda parte do exercício. Aí fala o seguinte, passado mais 15 dias, então olha, vou ter que fazer uma outra regra de 3 aqui, ó. Funcionário e dias. Quantas pessoas trabalham no escritório neste momento? São 20 funcionários. Esses 20 funcionários têm café para 40 dias, não foi? Então 20 funcionários teriam café para 40 dias. Aí o que falou? Passados mais 15 dias. Então esses 40 dias aqui, ó, 15 dias vão se passar. 40 menos 15 é igual a 25. Então, na verdade, ainda tinha café para mais 25 dias, né? Porque passou 15 na mesma situação. Aí o que aconteceu? 10 funcionários foram transferidos. Então, desses 20, 10 foram embora. Sobraram 10 funcionários. E aí eu vou descobrir para quantos dias esse café vai durar para esses 10 funcionários. A quantidade de funcionário diminuiu. Se a quantidade de funcionário diminuiu, o café vai durar por mais tempo, não é mesmo? Então eu tenho que 20 está para 10, assim como, vou inverter aqui, né? Y está para 25, né? Que é o prazo que ainda tinha. E eu já ia escrever 23, gente. 25. O que eu posso fazer para simplificar minha vida? Posso cortar o zero, porque tem zero em cima e zero embaixo. Então ficou 2 está para 1, assim como y está para 25. 1 vezes y, y. 25 vezes 2, 50 dias. Então essas 10 pessoas vão ter café para 50 dias ainda, certo? Isso aí é a opção D do nosso gabarito, beleza? O 32, que é o próximo que a gente vai fazer, fala assim, olha, numa editora, 8 digitadores trabalhando 6 horas por dia digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço e os restantes passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na digitação desse livro.
Mantendo-se a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá de trabalhar ainda. Então, o que eu tenho aí de informação? Digitadores, as horas trabalhadas, deixa eu ver aqui, digitaram 3/5 de um determinado livro. Vou colocar aqui livro para a gente identificar e dia. São essas as informações que a gente tem. 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 do livro durante 15 dias. Essa foi a informação dada. Então, 2 digitadores foram deslocados para 8 serviços. Eram 8, tirou 2, agora são 6 digitadores. Esses 6 digitadores passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia e não mais 6, mantendo a mesma produtividade para completar o serviço. Gente, eles digitaram 3/5 do livro, né? Quanto que falta aí para fechar o livro todo? Se eles já digitaram 3/5, faltam 2/5, né? Para fechar o livro inteiro. E aí, quanto tempo eles ainda vão ter que trabalhar? Vou colocar o X aqui. Como eu falei para vocês, né? Análise aqui da regra de 3 composta, você adota aí uma regra que você quiser, a setinha para baixo ou para cima no X, e aí você vai fazer a comparação. Coloquei ela para baixo aqui. Então, ó, 8 digitadores, 6 horas por dia, digitaram 3/5 do livro em 15 dias. Se fossem 6 digitadores, trabalhando 6 horas por dia para digitar os 3/5 do livro, eles iam precisar de mais ou menos tempo. Menos digitadores iriam precisar de mais dias, não é verdade? Menos digitador, mais digitador, menos dia. Então é inversamente proporcional. Então aqui eu vou colocar a setinha para o outro lado. Se fossem 8 digitadores trabalhando 5 horas por dia para digitar os 3/5 do livro em 15 dias, ou seja, a mesma quantidade de digitador, só que agora trabalhando menos tempo por dia, eles iam precisar de mais dias. Menos horas trabalhadas, mais dias trabalhando. Então, inversamente. Então, vou botar a setinha para cima também, porque é no sentido contrário. Os 8 digitadores digitaram 3/5 do livro em 15 dias. Se eles forem digitar 2/5, eles vão demorar mais ou menos. Menos coisa para digitar, menos tempo digitando, né? Menos parte do livro, menos dias. Então, mais parte, mais dia, diretamente proporcional. Então, aqui a setinha para o mesmo lado do X. Diretamente no mesmo sentido, inversamente no sentido contrário. Beleza? Agora vamos montar. Primeiro eu sempre coloco o X, né? Então, 15 sobre X é igual. Essas duas aqui eu tenho que inverter, né? Porque elas são inversamente proporcionais. Então, 6 sobre 8... 5 sobre 6, e essa daqui eu copio do jeito que está. 3/5, ó, eu escrevo 3/6, é mole? 3/5 sobre 2/5, multiplicando isso aqui. Então, 15x é igual. Gente, 6 em cima, 6 embaixo, corta. Então, ficou 5/8 vezes divisão de fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 3/5 sobre 5/6. Vou poder cortar aqui, ó, mais um 5 com um outro 5, para facilitar a minha vida. E agora eu tenho ali, ó, 15 sobre x é igual a 3 vezes 5, 15. 8 vezes 2, 16, certo? Agora eu multiplico cruzado. 15x é igual a 15 vezes 16? Não lembro não, deixa eu conferir aqui, deixa eu colar aqui. 15 vezes 16, ih gente, eu nem fiz essa conta, que eu fiz ela direto. 15, 16, 30, 90,
5, 15. 0, 14, vai 1, 240. X é igual a 240 dividido por 15, que é igual a 16 dias. Então, esses digitadores vão precisar de 16 dias ainda. 16 dias é a opção B do gabarito aí, beleza? 33 agora. Suponha que x ao quadrado macacos comem x ao cubo bananas em x minutos, em que x é um número natural dado. Em quanto tempo espera-se que 5 desses macacos comam 90 bananas? Então, quais são as variáveis aí? Macaco, bananas e minutos. São as três coisas que estão sendo relacionadas aí. Falou que x ao quadrado macacos comem x ao cubo bananas em x minutos. Em quanto tempo espera-se que 5 desses macacos comam 90 bananas? Vou colocar um y aqui, né? Porque eu já tenho x lá em cima, senão vai virar um monte de x, vai virar uma confusão. Isso aqui que foi dado. Como é que eu vou resolver isso aqui? Gente, um detalhe importante aí para resolver os seus problemas. O que é que falou aí? Que x é um número natural dado. Então isso aqui, ó, é equivalente para qualquer valor de x. Então você pode atribuir um valor para o seu x. Você pode falar que o seu x vale 1, 2, 3, 4. 1 não, porque 1 não vai fazer muita diferença ali, né? Porque é potência, não vai dar, né? Então você usa um número diferente de 1 só para o seu resultado ter valores aí. Como a gente não é bobo, a gente vai dizer que x é igual a 2, né? Para não ficar assim, uma coisa muito grande que ninguém quer sofrer. Então agora eu vou reescrever isso aqui, ó. Se x é igual a 2, x ao quadrado, 4. X ao cubo, 9. Olha, esse aqui 9, 8, estou confundindo o trem aqui. 8 e 90. E x, 2 e os y minutos. Então minha regra de 3 agora ficou assim, ó. Então agora tá beleza para resolver. Vou botar aqui a setinha para baixo no y e vou fazer a comparação. 4 macacos comem 8 bananas em 2 minutos. Se fossem 5 macacos, eles comeriam essas 8 bananas em mais tempo ou menos tempo? Mais macaco comendo, mais rápido acaba a comida, né? Menos tempo. Mais macaco, menos tempo. Menos macaco, mais tempo. Então é inversamente proporcional. Vou botar a setinha para cima aqui então. Se 4 macacos comem 8 bananas em 2 minutos, esses mesmos 4 macacos, para comer 90 bananas, eles demorariam mais ou menos tempo? Mais tempo. Mais banana para comer, mais tempo para comer, né? Então, aumentou um, aumentou o outro. Diretamente proporcional. Então, esse é inversamente e esse aqui diretamente. Agora é só resolver, né? 2 está para y. Assim como a primeira lá eu tenho que inverter. Então, 5 quartos. A segunda eu não inverto. 8 90avos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para simplificar aqui. Ah, não, nesse caso não vou simplificar, não. Se você quiser simplificar aqui, por exemplo, 8 e o 90, pode, tá? Eu que não vou fazer isso aqui. 5 vezes 4, 5 vezes 8, 40. E 4 vezes 9, 360. Aí eu vou cortar o zero. E agora eu vou multiplicar cruzado. 4 vezes y, 4y. 2 vezes 36, 72. Y é igual a 72 dividido por 4. Y vai ser igual a 18. Então, 18 minutos, né? Que é a unidade dos macacos. Isso. 18 minutos. Então, eles vão levar 18 minutos para comer essas bananas. 18 minutos é a opção B aí do gabarito. Beleza? 34 agora, gente. Trabalhando 12 horas por dia, 36 trabalhadores concluíram uma obra em 150 dias.
Contratando-se 15 trabalhadores, 2 vezes mais eficientes que os primeiros e trabalhando 8 horas por dia, em quantos dias se espera que essa obra seja concluída? Então vamos lá, as variáveis. Trabalhando-se 12 horas por dia, então hora, trabalhadores concluíram a obra em 150 dias e aí foi. Então vamos voltar aqui, né, para colocar aqui 12 horas por dia, não é isso? 36 trabalhadores concluíram a obra em 150 dias. Contratando-se 15 trabalhadores, não é 15 horas não, é 15 trabalhadores. 15 trabalhadores, 2 vezes mais eficientes que os primeiros e trabalhando 8 horas por dia, em quantos dias se espera que a obra seja concluída? Tem um detalhe aqui nessa questão, que é a eficiência. Tá vendo que está falando aí, que esses segundos aqui, os trabalhadores aqui de baixo, são 2 vezes mais eficientes que os primeiros? Então eu vou considerar essa eficiência como uma variável também. Então eu vou ter aqui mais uma variável, que é a variável da eficiência. Os 15 são 2 vezes mais eficientes do que os 36 aqui. Então o que isso quer dizer? Se eu chamar a eficiência dos 36 de 10, dos de baixo vai ser 20, que é 2 vezes mais. Se eu chamar esse daqui de 50, daqui de baixo vai ser 100. Como ninguém aqui é bobo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a eficiência desse aqui de 1 e do de baixo vai ser 2, que vai ser 2 vezes mais. Então a eficiência é 1 e 2. Então eu preciso incluir essa eficiência aqui, porque ela vai fazer diferença no meu cálculo. Então agora eu vou fazer a minha análise. Setinha para baixo aqui. Trabalhando 12 horas por dia, 36 funcionários concluíram a obra em 150 dias. Se eles trabalhassem 8 horas por dia ao invés de 12, trabalhar menos, eles vão demorar mais ou menos dias. Menos tempo trabalhando, mais dias trabalhando, né? Menos horas, mais dias. Então, inversamente proporcional. Trabalhando 12 horas, 36 concluiu em 150. Se ao invés de 36 trabalhadores, fossem 15, menos gente trabalhando demora mais tempo para entregar, né? Menos gente, mais dia. Então, inversamente proporcional. Agora vamos lá. Se a eficiência deles é 1, eles gastaram 150 dias. Se a eficiência deles for 2, mais eficiente, eles vão demorar mais ou menos tempo. Quanto mais eficiente, menos dias para poder entregar, né? Então, novamente, inversamente proporcional. Eu ia falar profissional. Então, aqui a gente tem inversamente proporcional e inversamente proporcional. Então, como é que vai ficar? 150 está para x, assim como vou ter que inverter tudo, né? Então vai ficar 8 está para 12 vezes 15 está para 36 vezes 2 que está para 1. Eu inverti todas ali porque são todas inversamente proporcionais. 150 está para x igual a 8 vezes 2, 16 vezes 15, 240, que eu fiz aquela hora e guardei. 12 vezes 36, já fiz essa conta aqui, não vou fazer esse trem de novo não. 12 vezes 36, 432. Então eu tenho aqui 240x e 150 vezes 432. Vamos lá? 240 vezes x, 240x. 150 vezes 432, eu também já fiz, dá 64.800. Lembrando que eu estou fazendo aqui sem simplificar. Quem quiser simplificar, por exemplo, o 8 com o 12, dá para dar uma simplificada. O 15 com o 3 também dá para dar uma simplificada. Eu que não fiz na hora que eu estava resolvendo, fiz tudo direto mesmo. Mas se você quiser fazer, não tem nenhum problema. X é igual a 64.800 dividido por 240.
Corta um zero com o outro, 6.480 dividido por 24. Isso vão gerar 270 dias. 270 dias é a opção B aí do nosso gabarito, beleza? 36. A 36 fala assim, olha, um pátio de 75 metros de comprimento e 40 metros de largura foi calçado por 30 pedreiros em 45 dias de trabalho. Quantos dias 50 pedreiros levarão para calçar outro pátio de 115 metros de comprimento e 60 metros de largura? Se a atividade da segunda turma é apenas 3/5 da atividade da primeira e se a dificuldade do segundo trabalho é 1/3 maior do que a do primeiro. Então vamos lá, eu tenho aí as variáveis: comprimento, largura, pedreiros, dias de trabalho. Então, vou voltar aqui, ó. 75 metros de comprimento, 40 metros de largura, 30 pedreiros em 45 dias de trabalho. Quantos dias, então botar um X aqui, 50 pedreiros levarão para calçar um pátio de 115 metros de comprimento e 60 metros de largura? Então, coloquei aqui as minhas variáveis que foram dadas no exercício, beleza? Agora tem uma outra coisa aí, né? Sabendo que se a atividade da segunda turma é apenas 3/5 da atividade da primeira. Então, eu vou ter que acrescentar aqui, ó, a atividade da turma. A atividade da segunda turma é 3/5 da primeira. Então, eu vou chamar a primeira de 1, o inteiro. A segunda, então, vai ser 3/5, né? Porque é 3/5 de 1, 3/5. Se a dificuldade do segundo trabalho é 1/3 maior do que a do primeiro, então ainda tenho aqui dificuldade. Se eu chamar essa dificuldade de 1, que é a minha referência, o segundo trabalho é 1/3 maior, 1/3 a mais. Então, deixa eu só fazer um asterisco aqui do lado, né? O que eu vou ter que fazer então? 1 mais 1/3, né? Para descobrir a dificuldade do segundo aqui. 1 mais 1/3 igual a 4/3, correto? Então, 4/3 aqui, beleza? Tem todas as minhas variáveis aqui agora. Vou botar aqui uma setinha para baixo no X. 30 pedreiros calçaram o pátio de 75 de comprimento e 40 de largura em 45 dias. Se forem 50 pedreiros para calçar esse mesmo pátio aqui, vocês acham que eles vão demorar mais ou menos tempo? Mais gente trabalhando, menos tempo para entregar o trabalho, né? Então, inversamente proporcional. Vou colocar aqui para cima. 30 pedreiros demoraram 45 dias para fazer um pátio de 75 de comprimento e 40 de largura. Se esse pátio, ao invés de 75, tivesse 115, fosse mais comprido, esses 30 pedreiros irão demorar mais dias para poder concluir, né? Quanto mais comprido, mais tempo para fazer. Aumenta os dias, aumenta o comprimento, aumenta o comprimento, aumenta os dias. Então, diretamente proporcional. Vou colocar aqui uma setinha para baixo. Se o pátio, ao invés de 40, tivesse 60, eles também demorariam mais tempo para poder entregar. Então, quanto mais largo o pátio, mais dias para poder entregar. Diretamente proporcional também. Agora, vamos pensar na questão da dificuldade e da atividade. Com a atividade 1, eles demoraram 45 dias. Se a atividade dele fosse 3/5, ou seja, eles não fossem tão bons de serviço assim, né? 3/5 é menor do que 1, então eles já são assim, piorzinho de serviço. Se eles são menos ativos, eles vão demorar mais tempo para entregar. Menos atividade, maior quantidade de dias. Então, inversamente proporcional. Setinha para cima.
A dificuldade aumentou. Se a dificuldade aumenta, o tempo para entregar também aumenta. Quanto mais difícil, mais demora para fazer, né? Então, diretamente proporcional. Então, setinha para baixo. Então, fiz a análise aqui para poder resolver minha situação. Tem que tomar muito cuidado com essa análise, porque é ela que vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. Pegando o x ali, ó. 45x está para... Esse aqui é diretamente proporcional, então eu posso copiar. 75, 115, vezes. Esse aqui também é diretamente proporcional. Então, 40 está para 60. Esse aqui é inversamente proporcional, então eu tenho que girar. 50 está para 30. Esse aqui é inversamente proporcional, então também tem que inverter. Então vai ficar 3/5 sobre 1 vezes. Esse aqui é diretamente proporcional, então fica 1 sobre 4/3. Ok? Então ficou assim. O que eu posso fazer? Cortar 0 com 0 para facilitar a minha vida. Então eu vou ter que 45 sobre x. Vou copiar só para mim trabalhar com as frações lá do final. 75 sobre 115 vezes 4/6 vezes 5/3 vezes 3/5 dividido por 1, 3/5 vezes 1 dividido por 4/3. Divisão de fração, copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, fica 1 vezes 3/4. 1 vezes 3/4 é 3/4, né, gente? Que inverte ali. Agora vem a parte que a gente gosta. Eu tenho 5 aqui em cima e 5 aqui embaixo. Corta. Eu tenho 3 aqui embaixo e 3 aqui em cima. Corta também. Eu tenho 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Corta também, olha que maravilha. Deu uma boa ajudada pra gente aí. Então, o que eu tenho aqui agora? Deixa eu fazer aqui do lado. 45 está para x, assim como... E aí eu vou fazer, ó. O que sobrou aqui em cima? 75 vezes 3. 75 vezes 2, 150. 150 mais 75, 225. Sobre... O que eu tenho embaixo? 115 vezes 6. 115 vezes 6 dá 30, vão 3, 9, 690. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, agora vou multiplicar aqui. 225x é igual a 690 vezes 45. 690 vezes 45, deixa eu roubar aqui, para adiantar para a vida da gente. 690 vezes 45. 31.050, gente. Então, x é igual a 31.050 dividido por 225. 31.050 dividido por 225 igual a 138 dias, era a pergunta. Então, esses pedreiros vão gastar 138 dias. 138 dias é a letra A aí do gabarito, ok? E aí, para encerrar, a questão 9, lá da página 27, que fala assim: para executar uma reforma de uma loja, foram contratados N operários. O mestre de obras argumentou o seguinte: para entregar a obra 2 dias antes do prazo previsto, seria necessário contratar mais 3 operários. Se, entretanto, 2 operários fossem dispensados, a obra atrasaria em 2 dias. Considerando que os operários trabalham da mesma forma, o número N de operários contratados foi... Gente, o que eu tenho aí? Ó? Operários... E eu tenho o tempo. São as 2 variáveis. São a regra de 3 simples, só tenho 2 variáveis. Só que eu não tenho praticamente nenhum número aí, né?
Então eu vou chamar o meu número de operários de N, né, que já foi o que falou, e o meu tempo de T, ok? O que foi dito aí pelo mestre de obras? Para entregar a obra 2 dias antes do prazo, ou seja, 2 dias antes eu tenho que tirar 2 dias do tempo, né, do prazo. Então o meu tempo aqui é T menos 2. 2 dias antes do prazo eu teria que contratar mais 3 funcionários. N operários entregam em T dias. N funcionários mais 3 funcionários entregam em T dias menos 2. E aí a segunda situação que ele fez foi a seguinte: se 2 operários fossem dispensados, então N operários, se eu dispensar 2, mandar 2 embora, o meu atraso aí na obra seriam de 2 dias. Então o meu prazo iria passar, iria aumentar 2 dias, certo? Então isso aqui que foi dito, 2 dias antes do prazo, mais 3 operários. Se dispensar 2, iria atrasar mais 2 dias. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou relacionar isso com isso e vou relacionar essa primeira com a segunda. Eu vou fazer 2 proporções aqui, da primeira com a segunda e da primeira com a terceira, separadamente. Vamos só analisar aqui, ó, usar uma outra cor para fazer essa análise. Se a quantidade de operários aumentar, mais gente trabalhando, menos tempo para entregar. Menos gente trabalhando, mais tempo para entregar. Então são inversamente proporcionais, certo? Então se um aumenta, a outra diminui. Então primeiro vamos pegar aqui, ó, a primeira com a segunda. Isso aqui que a gente vai trabalhar agora. Como é que vai ficar? N sobre N mais 3 é igual. Aí essa de cá eu vou inverter. Então vai ficar T menos 2 sobre T, porque é inversamente proporcional. Vamos multiplicar cruzado. N vezes T, NT. Aí agora eu vou ter ali, ó, N mais 3 vezes T menos 2. N vezes T, NT. N vezes menos 2, menos 2, N. 3 vezes T, 3T. 3 vezes menos 2, menos 6. Vamos jogar todas essas letras para lá. NT, menos NT, mais 2N, menos 3T, igual a menos 6. Eu posso cortar aqui, né, porque o sinal está trocado. O que sobrou? 2N, menos 3T, igual a menos 6. Eu vou parar aqui, neste momento aqui. E agora eu vou fazer a segunda análise. Agora eu vou relacionar a primeira, já até circulei de laranja aqui, com a terceira. Lembrando que elas são inversamente proporcionais, né? Então a primeira eu vou manter igual, né? Vai ficar N sobre N menos 2. Agora o T e o T mais 2 eu vou inverter. Então vai ficar T mais 2 sobre T. Então minha proporção vai ficar assim. Vou multiplicar cruzado. N vezes T, NT. N vezes T, NT. N vezes 2, 2N. Menos 2 vezes T, menos 2T. Menos 2 vezes 2, menos 4. Trocando de lado aqui, NT, menos NT, menos 2N, mais 2T, igual a menos 4. Corta o NT com o NT, o que sobra? Menos 2N, mais 2T, igual a menos 4. Opa, comi o menos aqui. Igual a menos 4. Então eu tenho essa equação aqui de cima e eu tenho essa equação aqui de baixo. O que eu vou fazer? Montar um sistema de equações. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter
2n menos 3t igual a menos 6 da primeira equação. E eu vou ter menos 2n mais 2t igual a menos 4 da segunda equação. As minhas duas equações estão aqui, agora é só resolver o sistema. Eu posso resolver por soma ou substituição. Esse aqui eu vou pela soma, porque olha, o 2n está em quantidade igual e com sinal trocado, então fazer pela soma aqui ó, é rapidinho. 2n menos 2n, corta. Menos 3t mais 2t é igual a menos 1t. Menos 6 com menos 4, menos 10. Multiplica por menos 1 para deixar positivo, t igual a 10. Então, o meu prazo é de 10 dias. Só que eu não quero saber o prazo, eu quero saber o número de funcionários. Eu vou escolher uma dessas equações aqui, a primeira, no caso, 2n menos 3. No lugar do t, eu vou substituir por 10 que eu encontrei, igual a menos 6. 2n menos 30 igual a menos 6. 2n igual a menos 6 mais 30. 2n igual a 24. Então, n é igual a 24 dividido por 2. N, então, é igual a 12, não é verdade? Resolvendo aqui, troquei de lado, fiz a operação, dividi e o n é igual a 12. Então, quantos funcionários foram contratados para realizar essa obra? 12. 12 é a opção B do gabarito. Então, letra B. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu esclareço aí de uma outra forma. E na próxima aula a gente continua com o conteúdo, beleza?